palavra de hoje é: suas palavras são sementes do seu destino. As palavras que você vai falar são sementes do seu destino. Nos últimos dias, Deus tem me guiado a chamar a atenção da igreja para as palavras que saem da nossa boca. Deus me disse: desafie o meu povo a ser cuidadoso como eles estão usando a sua boca. Porque Jesus disse: a nossa boca fala o que o coração está cheio. Jesus falou isso. A sua boca fala do que o seu coração está cheio. E as nossas palavras são sementes que você está plantando. Essa semente entra dentro de nós e a semente, as suas palavras são sementes que você tem plantado. E nossas palavras sempre produzirão vida ou morte. Não se distraia agora, por favor. Não fique olhando ao redor. Nossas palavras sempre produzirão alguma coisa. Não tem palavra que você fala que não vai ter resultado. Suas palavras vão produzir vida ou morte, bênção ou maldição. Vocês estão me acompanhando? Eu sei que vocês estão olhando ao redor. Vou esperar vocês. Então vamos lá. Sempre as nossas palavras vão produzir algo. Vida ou morte. Cura ou doença. Essas são sementes que vão produzir algum fruto. Todas as suas palavras vão gerar algum fruto. Eu tenho observado e ouvido cristãos que eles oram e adoram o Senhor no domingo, mas quando eles falam de maneira imprópria. Eles estão aqui no domingo, adorando o Senhor, usando a sua boca para exaltar a Deus e glorificar a Deus. Mas durante a semana, eles usam sua boca para amaldiçoar seu irmão, sua irmã. Falam palavras inadequadas. E tem pessoas que até hoje falam palavrões. E no domingo passado eu disse que suas palavras e sua fé, eles têm que andar juntos. Fé e palavra a maneira que você anda tem que andar juntos. E hoje a mensagem é baseada no livro de Tiago. Quem já leu Tiago? Eu amo o livro de Tiago, porque fala muito sobre o que você fala. E se você não sabe, Tiago, ele na verdade é meio irmão de Jesus. A mesma mãe e diferente pai. Como irmão de Jesus, ele teve a oportunidade única de observar o irmão dele crescendo. Em muitas ocasiões, Tiago, ele observou a fala de Jesus, o que ele dizia e como ele falava. Ele estava sempre assistindo, observando Jesus.
E o Tiago, ele ouviu Jesus. Quando Jesus foi provocado pelos religiosos, como Jesus falou? Quando Jesus falou, quando ele estava cansado, depois de um longo dia de trabalho, e ele chegava em casa, e aí ele via como Jesus se comportava e como ele falava. E Tiago também notou que a língua de Jesus estava sempre sob controle. E tendo isso em mente, que o irmão de Jesus assistiu e viu tudo, vamos ver o que ele escreveu, o que foi falado. Tiago 3, 1 e 2. Vamos ler vários versículos, mas a gente vai estar lendo e comentando. Então vamos lá. Meus irmãos, sigam aqui comigo, queridos. Não sejam muitos de vocês mestres, pois nós, o que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. É verdade que todos nós cometemos muitos erros. Se pudéssemos controlar a língua, seríamos perfeitos, capazes de nos controlar em todos os outros sentidos. Então aqui a gente vê que Tiago falou que o homem que controla a sua língua é um homem perfeito. Perfeito significa maduro. Perfeito significa maduro. A tradução real dessa palavra perfeito, do grego, significa uma pessoa madura. Então ele fala que essa pessoa é uma pessoa madura e ela pode controlar todo o seu corpo. Então a pessoa que controla a sua língua pode controlar o seu corpo. Maturidade é medida em grande parte pela sua capacidade de uma pessoa de falar o tipo certo de palavras. Preste atenção no que Tiago disse. Aquele que pode controlar sua língua, pode controlar o quê? O seu corpo. Se você pode controlar a sua língua, você pode controlar todo o seu corpo, tudo dentro de você. O corpo todo significa que você pode controlar seus apetites. Se você tem controle da sua língua, você pode controlar seu apetite. O que você come, o tanto que você come. Porque algumas pessoas falam, eu não posso resistir. Eu não consigo resistir. Quando eu vejo uma barra de chocolate, eu não consigo resistir. Porque você está dizendo. Quem tem o controle da sua língua, tem o controle dos seus desejos. Se você controla sua língua, seus desejos, suas paixões, suas inclinações ao pecado e as suas fraquezas. Porque o Tiago diz, se você controla o que você fala, você controla o seu corpo. Se a sua vida está descontrolada, é porque você não tem controlado a sua língua. Vamos entender que a sua língua fala o que o seu coração está cheio. O que você aceitou na sua mente é o que você fala. E é por isso que muitas pessoas estão na igreja, mas não têm controle das suas vidas. O corpo todo pode ser controlado se você aprendeu a controlar sua língua.
Vamos ler agora Tiago 3, de 3 a 5. Todos juntos. Por exemplo, se colocamos um freio na boca do cavalo, podemos conduzi-lo para onde quisermos. Observem também que um pequeno leme faz um grande navio se voltar para onde o piloto deseja, mesmo sendo levados por ventos fortes. Assim também a língua é algo pequeno que profere discursos grandiosos. Vejam como uma simples fagulha é capaz de incendiar uma grande floresta. Aqui, o irmão de Jesus, ele fez algumas comparações para falar sobre nós e a nossa língua. E ele usou aqui 3 diferentes ilustrações. Ele comparou a língua com 3 coisas. Primeiro, com o freio na boca de um cavalo. Segundo, com um leme em um grande navio. E terceiro, com a chama que inicia um grande incêndio florestal. Aqui você vê uma progressão. Queridos, toda vez que você lê a Bíblia, você tem que prestar atenção nos detalhes. Você viu ali uma progressão. Ele começou falando: o que você fala é como o quê? É como um cavalo. Depois, um navio. Terceiro, fogo numa floresta. Você vê uma progressão. Vai aumentando. Tudo que está escrito aqui está escrito para te ensinar. Primeiro, um cavalo. Por quê? Um cavalo só pode carregar uma pessoa, não é? Só uma pessoa no cavalo, certo? Isso é o que significa: a sua língua pode destruir você, só você. Mas segundo, ele compara sua vida, sua boca com o quê? Com o leme de um navio. Ele diz: mas num navio não tem só uma pessoa. Tem navios hoje em dia, tem 6.000 pessoas. Você pode imaginar um navio, um cruzeiro com 6.000 pessoas e o piloto não consegue controlar? Quantas pessoas podem morrer? Então é uma progressão de um cavalo para um navio e depois o fogo numa floresta. No Brasil, nesses meses, tivemos muito fogos em florestas. Na minha cidade natal, muitas coisas foram queimadas. Tem quase 5 meses que não chove lá. E só um foguinho pode queimar, não destrói só a floresta. Pessoas morrem. Propriedades foram destruídas. Florestas com animais morreram. Pássaros. Tudo destruído. Isso que é o que Tiago está falando aqui. Vai aumentando. Se você não cuida das suas palavras no começo, vai aumentando. No começo só a sua vida é destruída. Mas se você não muda sua voz, suas palavras, as pessoas ao seu redor, sua família, seu casamento, irmãos e irmãs, serão afetados
pelas coisas que você fala. E muitas pessoas serão destruídas. É isso que a Bíblia está nos falando. Vamos voltar ali e dar uma olhadinha ali no versículo que a língua é como o freio na boca do cavalo. Quem aqui já andou de cavalo? Quem aqui já andou de cavalo? Você sabe, se você tem o freio na boca do cavalo, o que acontece? Você controla o cavalo, certo? Uma pessoa sentada no cavalo com o freio, ele pode fazer ele parar, pode mandar ele para a direita, para a esquerda. Por quê? Quem tem o controle? O cavalo? Quem controla é quem está sentado ali, quem está montado no cavalo. Você tem o controle sobre o seu corpo. Mas muitas pessoas não têm o controle por causa da sua boca. Mas não somente a sua boca, mas a maneira que você crê. E muitos cristãos acreditam em mentiras. E tem pessoas que têm a mente bloqueada. E esses bloqueios, essas mentiras, essas falácias, elas precisam ser destruídas. Na mesma maneira, se você não pode controlar a sua língua, você não pode controlar o seu corpo. O que ele disse em Tiago: se você controlar a sua língua, a sua vida estará em controle. Se você controlar a sua língua, toda a sua vida estará em controle. Vamos ler Tiago 3:4. Observem também um pequeno navio. Um navio é tão grande, mas ele é dirigido por um leme. E ele muda a direção por um pequeno leme para onde o piloto deseja. A gente falou do cavalo, a gente falou do cavalo e agora a gente está falando do navio e do leme. Um grande navio tem uma pequena direção. E se você virar ela, o que acontece? O leme vira. Quando você vira a direção, o leme vira. A única coisa que o piloto faz, só com uma mão ele vira a direção. Vamos virar para o outro lado. Tem pedras ali. Vamos mudar com uma mão só. E é isso que Tiago estava falando sobre nós. O navio responde à medida que o piloto move a direção. E esses grandes navios, eles são dirigidos, mesmo que venham ventos, o navio ele fica firme. E essa palavra de ventos fortes é a mesma palavra sobre possessão demoníaca, que leva o endemoniado para o deserto. Muitas vezes a gente vê Jesus repreendendo os ventos. E é isso aqui que eu estou querendo falar para você. A gente fala sobre o que a gente vê, e a gente fala o que a gente quer, mas Jesus nunca falava o que ele via, ele falava do que ele queria. Mas não é assim que os cristãos estão fazendo. Eles falam sobre o que eles veem.
What means these fierce winds E o que significa então esses grandes ventos? of trials, Fala sobre problemas, dificuldades. of someone Fala aqui is being driven que a vida da pessoa está sendo dirigido por into poderes malignos do mal, into the rocks of depression, sobre depressão, divorce, divórcio, despair, desespero, addiction, vícios defeat. e derrotas. And I see some of Eu vejo pessoas na igreja their lives has e a been vida driven deles by tem these sido winds. dirigida por esses ventos. And I have a question. E eu te faço uma pergunta. Please answer. Você poderia me responder? Se você tem passado por isso, And this wind, debaixo de tempestades, e esses ventos têm te dirigido, would you like to see você gostaria de ver as coisas mudando? Sim ou não? if that's you, Se é você que está passando por dificuldades, ansiedades, depressão, problemas no casamento, você gostaria das coisas mudassem para o melhor? would you like to see things to turn Você gostaria que essas coisas fossem para uma outra direção? from sickness, Para sair de doença para saúde, anxiety, de ansiedade para paz, from depression, de depressão emotional wellness, para bem-estar emocional, chaos, do caos para a harmonia, from despair. do desespero para a esperança. The ship O navio turned pode virar the winds. independente dos ventos que estão tentando levá-lo. How do you turn Então, como que a gente vira o navio? How do you turn the ship? Como que a gente muda o navio da sua vida? How do you turn Como que você muda your life? a direção da sua vida, de acordo com Tiago? Como que você muda? How can you change the direction Como of você your pode life? mudar a direção da sua vida, James, de acordo com esse texto de James? change your words. É muito simples. Mude as suas palavras, fale de maneira correta, Driving you. que as suas palavras têm dirigido você. Beating horse's mouth. Porque é como se fosse The horse, whatever. a língua, é como se fosse o freio na boca do cavalo. E ele comparou também suas palavras como o piloto no navio. And the pilot can control. E o piloto pode controlar o navio, o leme do navio. Areas of Se tem áreas da sua vida que não estão corretas, o que você precisa fazer? turn the rudder. Mudar o leme, The direction. mudar a direção. If your marriage, Se o seu casamento, por exemplo, if your marriage is blown by the wind, está sendo destruído pelos ventos, indo pro lado do divórcio, o que você tem que fazer? the rudder. Mude o leme, mude a direção. Some of you may be Alguns de vocês talvez estão sendo dirigidos por forças demoníacas, anxiety preocupação, ansiedade, depressão, or onto the rocks ou para as pedras physical breakdown. de um desespero, um problema mental e emocional. Turn the rudder. Você precisa mudar o leme. Some people say, Pastor, Algumas pessoas estão falando, pastor, como que eu posso mudar o leme? with me? Vocês estão me acompanhando? People say, Pastor, Algumas pessoas vão falar, pastor, como que eu posso mudar o leme? Falando. but some people say, O que as pessoas dizem para mim, pastor, I am healed when I see that I am healed. eu vou falar que eu estou curado depois que eu ver que eu estou curado. I am speak that God Eu vou falar que Deus supre todas as minhas necessidades quando eu ver o dinheiro na minha conta bancária. But I spoke last time. Mas eu falou na semana passada. All your words
Todas as suas palavras têm que ser ligadas com o que você quer ver. Porque tudo que você está falando é o que você vai receber. E é isso que Tiago está falando aqui. Só para você entender, talvez você está falando, quando eu ver que eu estou curado, aí eu vou declarar, eu sou curado. Quando eu ver que eu tenho os documentos, eu vou começar a agradecer ao Senhor. Quando eu ver que eu tenho a casa, eu vou começar a agradar a Deus, porque eu tenho a casa. Mas imagina com você comigo uma coisa aqui. Um grande navio sendo levado por ventos fortes. Um navio cheio de milhares de pessoas. E aí ele está sendo levado para as rochas. E aí o piloto não faz nada. Ele não faz nada. O que o piloto deveria fazer? O que o piloto deveria fazer? Mudar a direção. Ele fala, ok, eu não posso fazer nada. Isso que alguns de vocês estão fazendo. Você está com problema, está sofrendo, está com todos esses problemas. O que você está fazendo? Pastor, eu estou esperando em Deus. O seu navio está indo para as pedras. Está falando, Deus vai fazer algo. Eu estou esperando em Deus. E o seu pastor pode olhar e falar, tá vendo? Você vai bater, vai destruir o seu navio. Ah, Deus vai fazer algo, pastor. E o pastor está falando, olá, muda o leme, muda a direção. Muda a direção. Muda a direção. Porque você vai bater, você vai destruir você. E mais tem o irmão, Tiago está falando ali. O que você fala pode mudar a direção da sua vida. Talvez você está... Quantas vezes você já leu Tiago? Quantas vezes você já leu ali? Mas o que você está falando? O que você está dizendo? Você critica, você murmura. Você quer que o seu navio afunda mesmo. Muda a direção. Muda o leme e o navio vai virar. Muda o que você está falando e a sua vida vai mudar. Simples. O que o pastor está ensinando? Sabe o que eu estou ensinando? Você encontrou uma promessa aqui na palavra de Deus, por exemplo. Pode ser qualquer promessa. Que o Senhor é seu pastor, o Senhor é o seu supridor, Ele te cura. Qualquer promessa você encontrou aqui. Você enche seu coração com a sua promessa e aí você deixa a sua boca concordar com essa promessa. Você vai falar alinhado com o que Deus falou. E aí tem muitas pessoas que vêm assim e falam assim, pastor, ora por mim. Eu oro por ele. Mas eles continuam fazendo a mesma coisa errada. Eles não mudam as palavras. Porque eu estou perto, eu encontro com eles. Algumas vezes, as pessoas vêm para mim e falam, sabe aquela pessoa falou assim, assim, assim. Eu falo, não acredito. Por quê? Você vem aqui e adora o Senhor e você fala mal das pessoas. As suas palavras destroem a sua vida, destrói o seu ministério, destrói você. E vai começar a destruir outras pessoas. Se você não mudar o leme e a direção, todos que estão no seu navio vão morrer. É
fácil entender o que o Tiago falou. A gente só precisa entender e pôr em prática. Se os ventos estão levando o seu navio para as pedras, ou se o cavalo está indo ali para a beira do penhasco. Por exemplo, você está andando com um cavalo e o cavalo está indo lá para um penhasco. O que você vai fazer? Oh, Senhor, faça algo. Tiago falou, o que você fala, você vai mudar a circunstância. Eu disse para vocês da última vez, Jesus, ele nunca falava o que ele via. Ele falava o que ele queria ver. Aí talvez você está falando, Jesus estava louco, Jesus era um louco. Jesus falou para uma árvore. Ele falou para aquela árvore. E aquela árvore obedeceu a ele. Jesus falou ao vento e o vento obedeceu a ele. Jesus falou para as ondas e as ondas obedeceram a ele. Um dia, Jesus falou para uma febre. Vocês se lembram? A sogra de Pedro. Ele falou para a febre e a febre obedeceu a ele e foi embora. Mas Jesus fala com você e você não obedece ele. Até os demônios obedeceram Jesus. Quando Jesus falava para os demônios, saia, e eles saíam. E nós estamos obedecendo Jesus? Let's read again verse 5 and 6. Vamos ler mais uma vez. Tiago 3, 5 e 6. Assim também a língua é algo pequeno que profere discursos grandiosos. Vejam como uma simples fagulha é capaz de incendiar uma grande floresta. E entre todas as partes do corpo, a língua é como uma chama de fogo. O que é a sua língua? O que é a sua língua? É fogo. É um mundo de maldade que corrompe todo o corpo. Ateia fogo a uma vida inteira. A sua língua pode destruir o seu corpo todo. Pois o próprio inferno a acende. Esse último pedaço é terrível. E disse que ateia fogo a uma vida inteira, pois o próprio inferno a acende. Então, a língua, ela pode destruir o corpo todo. Todos os desejos, apetites, paixões, fraquezas são incendiadas pelo quê? Pela língua. E você pode controlar todo o seu corpo se você controlar a sua língua. E ele disse que isso incendeia o curso da natureza, não afeta apenas o seu corpo, mas incendeia todo o curso da natureza. Isso significa literalmente a totalidade da sua existência pode ser destruída. E eu tenho visto crentes brincando com a sua língua. Falam brincadeiras, falam coisas ruins, não preocupam com suas palavras. Isso pode destruir sua vida toda. Suas palavras podem destruir seu casamento, seus filhos, seus negócios, seus relacionamentos, sua saúde e sua vida espiritual.
Algumas pessoas, eles queimaram seu casamento pelas palavras que eles falaram. Eu tenho trabalhado e ajudado tantas pessoas. E é sempre assim, a maneira como eles falam tem destruído o casamento deles. Algumas pessoas destruíram até seu ministério por causa das suas críticas e fofocas. Podemos destruir a nossa vida espiritual. Provérbios 18, 21 diz: a língua tem poder para trazer a morte ou vida. Quem gosta de falar arcará com as suas consequências. Me desculpe, mas você está plantando. Quem está plantando tem algumas sementes e você está colhendo. Suas palavras são as sementes do seu destino e talvez o seu destino não será bom, não por causa de Deus, mas porque você não cuidou da sua língua e você não deu a direção clara. Você está permitindo o seu corpo fazer tudo que você quer. Você está aqui andando de cavalo, imagine isso. E você deixa o cavalo ir onde ele quer. Você vai ser muito divertido, não vai? Você está no cavalo. Ok, vai, cavalo, onde você quiser. Quando você deixa o seu corpo, todos os seus desejos, você tem o desejo de fazer coisas erradas. Você sabe do que eu estou falando. Você vai ser tentado para ir no seu celular, seu computador e entrar em lugares que você não deveria ir. Você deixa o seu cavalo ir onde ele quiser. As suas palavras são sementes do seu destino. Cuidado com suas palavras, com seus comentários. Não somente suas palavras. Quando você vai falar de alguém, presta atenção. Cuidado com a sua maneira crítica, com as suas brincadeirinhas, porque você vai colher o que você tem falado. É isso que a Bíblia fala. Você vai colher as consequências das suas palavras. No versículo 6 de Tiago 3, eu quero ler mais uma vez. Assim também a língua é um fogo, um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso da vida. E eu quero falar sobre esse último pedaço, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. É incendiada pelo inferno. O quê? O que isso significa? O que está falando aqui? Está falando que a sua língua, que ela é incendiada pelo inferno. O que está falando aqui? Qual que é o significado disso? Satanás está atrás da sua língua. Ele está atrás da sua língua. Ele quer... Satanás quer inspirar sua fala. Vai lá, fala mal dela. Fala mal dele. Sim, tá certinho. Você tem poder, você é o melhor. Faz isso mesmo. Fala contra ela. Fala aquilo lá. Palavras duras para o seu esposo. Sim, vai, fala. Mesmo. E você vai e concorda com isso. Satanás, ele quer te inspirar no seu falar. Porque mesmo que você não sabe o poder,
mesmo que você não sabe o poder das suas palavras, Ele sabe. Se você não sabe como é poderosa as suas palavras, Ele sabe muito bem. Jesus está nos dando alguns entendimentos aqui, através de Tiago. Ele está nos ensinando como que funciona uma guerra espiritual. Eu quero ler 2 Coríntios 10. E agora eu vou... Se você não entender o que eu vou falar, mas eu vou pôr a cereja no topo do bolo. Eu disse até agora que você precisa controlar sua língua, não foi? As suas palavras. Elas precisam ser controladas, mas agora eu quero te explicar como que isso funciona, porque tem uma batalha espiritual acontecendo. 2 Coríntios 10, de 3 a 5. Pois, embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. Temos um corpo, mas você não pode lutar com o seu próprio corpo. Você não pode lutar contra seu irmão, irmã, marido, esposo, o seu patrão. Não. Você está lutando contra a pessoa errada. Porque as armas com as quais lutamos não são deste mundo, carnais, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, destruirmos argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Aqui está o ponto. Está falando sobre uma guerra espiritual, esse texto. O campo de batalha sempre foi a nossa mente humana. Todas as nossas batalhas acontecem na sua mente. A maneira como o diabo trabalha, mesmo que você não acredita nele, não tem problema. Se você não crê nele, é isso que ele gosta mesmo, que você não acredita. Porque ele funciona assim, ele trabalha assim, ele te dá sugestões. Um pensamento que é contrário sobre o conhecimento de Deus. Está me seguindo aqui? Você consegue entender como que o diabo trabalha? O que ele vai fazer? Ele vai trazer sugestões para você. Sabe quando você está com raiva e vem sugestões na sua mente? Você está sozinho e vem pensamentos na sua mente. Eu não quero te assustar, mas é Satanás. Ele sopra algumas sugestões, pensamentos que te tira do entendimento da palavra de Deus. E o que você precisa fazer? Precisamos capturar nossos pensamentos. Quando você tiver alguma coisa em mente, você tem que parar e pensar, espera um pouquinho. De onde esse pensamento veio? Se não é de Deus, é de quem? É do diabo. E você está recebendo aí pensamentos, ideias. E você tem que pensar, de onde vem esse pensamento? É consistente? Por exemplo, o que você está falando está linkado com a palavra de Deus? É o que a Bíblia falou que é para você fazer? É certo falar nas costas das pessoas? Ou é certo falar de maneira desrespeitosa, indelicada? Isso está consistente com a palavra de Deus? Talvez você está preocupado com você educar os seus filhos. Tem pessoas que falam, pastor, eu sei como eu cuido dos meus filhos. Tudo que eu recebi dos meus pais, eu precisei renovar. Eu precisei ir para a palavra de Deus e aprender de novo.
Talvez vocês tenham algumas doutrinas estranhas na sua mente. Tem pessoas que vêm para a igreja, mas eles têm ações estranhas. O seu pastor fala: não, eu sou assim mesmo, pastor. Você sabe o que é isso? Isso é uma resistência na mente. São fortalezas. Você recebeu ensinos errados e você tem aquilo e você precisa entender e repreender essas fortalezas. E a gente precisa levar esse pensamento cativo. Se você deixar espaço na sua mente para essas coisas, isso vai crescendo e se torna um argumento. Você entende o que eu falei? Está conseguindo seguir meu raciocínio? Se você recebeu um pensamento do diabo, se você não leva isso cativo a Deus e reconhece isso não é de Deus, esse pensamento vai se tornar um argumento. E o que é um argumento? Não dá para me explicar muito, mas o argumento é uma falácia, é uma mentira que parece verdade. Você pensa que é verdade, mas é uma mentira. Você recebeu um pensamento, você não aceita nenhuma direção para te guiar e você acredita e se torna um argumento, e esse argumento cresce e se torna o quê? Fortaleza. Se você leia esse texto na sua Bíblia. Pensamentos que você precisa levar cativos. Se você não entender isso, isso vai se tornar uma fortaleza e essa fortaleza vai te prender. E esses argumentos vão começar a te levar cativo. E você sabe o que são essas fortalezas? Essa palavra em grego é oshoruma. É como se fosse um castelo. Um castelo protegido, como uma prisão, uma fortaleza. E é uma fortaleza que era usada para defender as pessoas contra os oponentes. Então ali a pessoa se protegida, mas aí você se defende e você não recebe de Deus. Em Efésios 6:11, Paulo diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. As ciladas do diabo são as estratégias, queridos, táticas do diabo. E no versículo 16, ele fala sobre o mais importante. Eu quero ler agora, Efésios 6:16. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Eu gosto dessa outra versão que diz: use isso como escudo para que você possa por todos esses setas inflamadas do inimigo. Você vai poder repreender, você poder destruir. Quais são essas setas? Essas setas de fogo. Quais são essas setas inflamadas do inimigo? Quais são as estratégias de Satanás? As setas inflamadas são pensamentos e sugestões que são contrárias ao conhecimento de Deus e à sua palavra. Eu vejo isso constantemente na igreja. Pessoas têm uma ideia e acham que estão certos.
E eles vão usando sua língua para falar o que eles You acreditam. have to go after fixing. E depois você vai ter que ir lá e consertar os problemas, porque eles têm uma coisa totalmente diferente. Talking to everybody. E eles falam essas coisas de maneira inapropriada, criticam irmãos e irmãs, criticam os líderes, seus esposos, a igreja, a empresa, e eles estão semeando que vão destruir as suas vidas. If you don't take Se você não capturar os seus pensamentos rid of e se livrar dele, ele crescerá num argumento. and from E a partir daí vai se tornar uma fortaleza. one thought, one Um suggestion, pensamento, uma sugestão to become an argument, se torna um argumento believe, e você começa a acreditar one stronghold. e aí vira uma fortaleza. So hard. E aí é difícil de quebrar fortalezas. And ultimately, E em último ponto, é isso que o diabo está atrás. Ele quer sua língua, uma língua incendiada pelo inferno. Isso é algo muito forte. starts with what? E tudo começa com o quê? One thought. Com um pensamento que você recebeu, Start speaking. você acreditou e você começa a falar. The devil O diabo, wants your tongue. ele quer a sua língua. The devil wants your tongue. O diabo quer a sua língua, God also wants your mas Deus também quer a sua língua. and you have to use your E você precisa usar a sua língua por Ele, para The Ele. last verse, E o último texto que eu quero ler está. 19. Continuamos então em Tiago 1:19. My dear Lembrem disso, meus queridos irmãos e irmãs. you must Cada um esteja pronto para ouvir, mas demore para falar to speak and e para ficar com raiva. angry. My brothers, Queridos, here he's speaking. aqui está falando uma coisa. Seja rápido para ouvir Slow to e devagar para falar. God gave you. Deus te deu 2 ouvidos e uma língua. Means O que significa? you have to Você precisa aprender a pensar 2 vezes antes de falar uma vez. I am always, Eu sempre aconselho pessoas, constantly people eu aconselho, discipulo pessoas, trying to help people. tento ajudá-las. Do you know the hardest thing for me? Sabe qual que é a coisa mais difícil que tem? People don't like As pessoas não gostam de ouvir. this is terrible. É difícil, é terrível. For us, should be Ele está falando aqui to listen. Or que é, speak. não está falando que é pra gente Sometimes you say, falar rápido, mas às vezes eu falo, someone, você está conversando, sometimes I am a gente talking está to someone conversando com uma pessoa face to face. face a face And I am talking to them. e eu and they are converso paying no attention. e eles não estão prestando atenção. Por quê? Why they are not paying attention? Por que eles não prestam atenção? Because they are thinking what Porque eles já they estão pensando to say we back. o que eles vão falar de volta. É difícil isso. Where people don't listen. As pessoas não ouvem. Eu estou chamando a atenção, eles já estão preparando as desculpas para responder de volta. God gave you 2 ears. Deus te deu 2 ouvidos e uma língua. Pense 2 vezes antes de falar, Because people porque as pessoas, always they want to speak. eles sempre querem dar suas desculpas. Say, no, E pastor. eles estão, pastor, isso não é que eu queria falar. E eles têm um monte de desculpa, mas é tão lindo. Pastor, desculpa, eu vou melhorar. It's my mistake.
Oh, desculpa, Senhor. Não é tão bonito quando a pessoa reconhece, mas a pessoa não quer ouvir. Eles querem falar, não é meu erro, não. Desculpa, e atrás de desculpa, o que deveria falar? Precisamos ser humildes e reconhecer. Talvez no passado eu já tive que pedir perdão para as minhas filhas. Qual que é o problema? Fiz coisa errada e eu vou lá e peço perdão. Às vezes eu peço perdão para Fabiana, mas a pessoa é chamada a atenção, mas eles já estão pensando. Às vezes eles já estão preparando para responder de volta, porque eles não querem ouvir. Seja rápido para ouvir, mas devagar para responder. Mas a gente quer justificar nossos erros e que o Espírito Santo possa nos ajudar com o seu poder a glorificar a Deus com a nossa boca e ser cuidadoso com as nossas palavras, porque as suas palavras são sementes que vão influenciar o seu destino, para o melhor ou para o pior. Vamos nos levantar? Eu tenho uma pergunta agora para você. Não se mexa, por favor. O que Deus falou com você hoje? O que Ele falou? As suas palavras são as sementes do seu futuro. Mas suas palavras não são somente suas palavras, mas a sua boca, porque a sua palavra fala do que está cheio o seu coração. E muitas vezes vêm pensamentos, e esses pensamentos, você começa a falar. Se você acredita em coisas erradas, esses argumentos são falsos, você vai entrar em problemas e você vai ir contra a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus te fala, não faça isso, isso vai destruir a sua vida. Cuidado, mude a direção, mude o leme, mude